Transformada rápida de Fourier, parte 2. O algoritmo Radix 2. Antes de conhecermos o algoritmo, vamos relembrar o cálculo da transformada discreta de Fourier. Vamos relembrar apenas de onde nós partimos e onde nós chegamos quando nós calculamos a transformada discreta de Fourier. Lembrando aqui, portanto, os pontos de partida e chegada. O ponto de partida para o cálculo da transformada discreta de Fourier era uma sequência de números. Essa sequência vem de um processo de amostragem, de um sinal de entrada. E, portanto, o ponto de partida é uma sequência de números. E o ponto de chegada, após o cálculo da transformada discreta de Fourier, nós chegamos aqui numa sequência de números complexos. Cada um tem a sua magnitude, cada um tem sua fase. E com isso a gente conseguiu desenhar o espectro de Fourier. Portanto, na transformada discreta de Fourier, o ponto de partida era uma sequência de números, no sinal amostrado, e o ponto de chegada era uma sequência também de números, porém números complexos, cada um com sua magnitude, cada um com sua fase. O algoritmo Radix 2 vai ter que fazer a mesma coisa. Nós vimos no vídeo anterior que a transformada rápida de Fourier é a própria transformada discreta, só calculada de uma maneira eficiente. Portanto, o algoritmo Radix 2 também vai ter esse ponto de partida e também vai ter este ponto de chegada. Agora sim, o algoritmo Radix 2. Vamos começar aqui com a equação da transformada discreta de n pontos. Aqui está novamente a definição da transformada discreta de Fourier de n pontos. Aqui está o nosso sinal de entrada descrito pela sequência x de n. Uma observação, supondo ainda que ele n igual a 8, essa somatória varre de 0 a 7. Tenham isso em mente por enquanto. Separando a sequência de entrada em duas partes, as com índices pares e as com índices ímpares. Essa sequência de entrada, que varia de 0 a 7, quando a gente está considerando o n igual a 8, que varia de 0 a 7, a gente pode separar essa equação em duas partes, as que com índice pares e as com índice ímpares. Ou seja, a gente pode separar o cálculo da transformada para o x de 0, x de 2, x de 4 e x de 6, e também a gente pode separar para o x de 1, 3, 5 e 7. Partes ímpares e pares. E aqui estaria o resultado da equação com essa separação. Em destaque, em azul, nós temos o que mudou em relação à equação anterior. Vamos dar uma olhada com calma. Primeira coisa, essa primeira somatória aqui representa as amostras com índices pares, e essa segunda parte aqui representa as amostras com índices ímpares. O que já mudou por enquanto? Esse n passou a ser n sobre 2, ou seja, a gente ainda vai calcular considerando de 0 a 7 da sequência de entrada, os 8 pontos, porém, como a gente está separando em duas partes, 0, 2, 4 e 6 para as pares e 1, 3, 5 e 7 para as ímpares, a gente vai separar em duas partes, portanto a gente separou em n sobre 2. O que mudou aqui também? O x, agora a gente vai colocar 2 de n, aqui e aqui. Onde tinha n, nesta primeira parte que representa os índices pares, as amostras com índices pares, a gente tem no lugar do n 2 vezes n, aqui e aqui também no expoente. E aqui nós temos 2n mais 1, tanto aqui no x de n quanto aqui no argumento dessa exponencial. O que a gente consegue ver aqui? Quando o n é 0, isso daqui vai ser 0 e essa daqui vai ser 1. Ou seja, a amostra 0, a amostra 1, depois a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4, 5 e assim por diante. Separadas as partes, portanto, com índices pares e índices ímpares. É a mesma equação, só está separada em duas somatórias agora. Nós podemos colocar um ângulo constante para fora da segunda somatória. Olhando essa segunda somatória aqui, a hora que a gente fizer a distributiva deste argumento, vai ter uma constante aqui dentro, que é com este 1. Este 1, a hora que a gente fizer a distributiva, ele não depende mais do n. E, portanto, ele pode ser jogado aqui para fora da somatória. Repetindo a equação, nós temos ela aqui. Então, aqui é só uma repetição da equação. E aí sim, o termo constante veio para fora da equação. Novamente, fiz a distributiva. Como ficou um termo que é independente do n, a gente pode jogar ele para fora, que é este daqui, em azul em destaque. O que mudou? Isso daqui ficou 2n. Fiz a distributiva, é um produto de exponenciais, uma veio aqui para fora, que está aqui, em destaque. Vamos definir a seguinte notação. Atenção a esta notação aqui. A gente vai definir isso para facilitar a escrita da equação. Toda vez que aparecer exponencial, na menos j, 2π, etc., nós vamos poder representar com a seguinte notação. Um w maiúsculo, ou
subíndice n e um sobreíndice aqui m. E se nós olharmos aqui em destaque, tem o que significa essa notação. Por exemplo, na hora que eu escrever W de n embaixo e m em cima, é exatamente nessas posições que eu vou substituir o que está escrito aqui. É sempre esse W aí e na menos J2π, é uma notação apenas, para facilitar a escrita da equação. O que aparecer aqui nesta posição do W vai aparecer aqui embaixo. E o que aparecer aqui vai aparecer aqui em cima. Digamos que é W de n embaixo e 0 em cima. Basta colocar 0 aqui. Isso daqui é uma notação. Portanto, a equação que tinha no slide anterior, nós podemos reescrever ela desta forma aqui. Onde aparece exponencial, nós vamos usar a notação que acabamos de definir. Olhando, por exemplo, essa primeira aqui. Vamos olhar essa daqui que é mais fácil de visualizar. Aqui é a própria notação, a própria definição, portanto a gente só substituiu. Neste caso aqui, nós podemos escrever desta forma. N embaixo está aqui, 2nm em cima, que seria esse 2n vezes esse m. Utilizando a notação, ficaria desta forma aqui. E este último parte, de maneira semelhante, estaria aqui. Okay? Definição de uma notação. Utilizando essa definição, a gente consegue reescrever a equação do algoritmo até aqui desta forma. Ainda é partes pares e ímpares, porém agora está escrita com uma notação. Ao invés de ficar escrevendo exponencial toda hora de menos J2π e essa fração, a gente consegue escrever utilizando a definição de uma maneira bem mais simples. Nós temos que uma vez que W de n maiúsculo 2 é isso daqui, novamente, o que aparece aqui vai aparecer aqui em cima, o que aparece aqui embaixo. Eu posso jogar esse 2 aqui para baixo, deixando a equação desta forma aqui. Menos J2π, 1. Simplesmente esse 2 passou para debaixo da fração. Desta forma, nós podemos substituir W de n de 2 por W de n sobre 2 e 1. O que faz com que a equação que está reescrita aqui possa ser escrita desta forma. Essa primeira é só uma cópia lá dos slides anteriores. E aqui aplicando essa substituição. Esse 2 só passou aqui para baixo e apareceu neste formato aqui. Este 2, novamente, passou para n sobre 2. É a mesma coisa. Aqui está a equação. O que a gente já consegue observar por enquanto? A equação passou a ser escrita desta forma. Vamos ver aqui as vantagens, de fato, de deixar a equação neste formato. Nós temos dois termos iguais. Este termo aqui é igual a este. Isso já vai facilitar bastante o algoritmo. A gente vai calcular uma vez só este termo. E depois, quando precisar, a gente vai usar ele. E para obter x de m mais n sobre 2, basta trocar o sinal do fator WNM, que é este fator aqui. Para calcular m mais n sobre 2, a gente só vai substituir este fator mais por menos. Uma outra observação aqui, que não está escrito no slide, é que reparem que com esse deslocamento aqui do 2 que estava aqui para baixo, tudo que tinha n maiúsculo passou a ser n sobre 2. Então nós tínhamos originalmente n aqui passou a ser n sobre 2, aqui nós tínhamos n passou a ser n sobre 2, aqui e aqui. Isso vai fazer com que a gente consiga calcular somente metade da transformada e chegar no espectro. E aqui eu deixo como exercício a prova para calcular x de m mais n sobre 2. Deixo como exercício a prova de que para calcular x de m mais n sobre 2, basta trocar o sinal este mais por menos neste fator. Novamente, deixo como exercício para vocês calcularem x de m mais n sobre 2 e provar que é igual a esta equação, exceto que esse sinal de mais vai passar a ser menos. Como dica, no lugar do m, a gente substitui por m mais n sobre 2, seria aqui, aqui e aqui. Manipula esses fatores aqui que são exponenciais e a gente chega na mesma equação, porém, escrevendo aqui esse sinal com menos. Aqui termina este vídeo.